Boa noite todo mundo. Peço desculpa a todo mundo pelo atraso, mas como uma boa instrumentadora a gente acaba atendendo algumas emergências. Apesar de eu ser de uma especialidade de urologia, nós temos algumas particularidades como cálculo renal, que o paciente tem pielonefrite e aí não tem como a gente não atender. E como todo mundo já sabe, as cirurgias estão retornando, o centro cirúrgico está ficando cada vez mais cheio, então a gente está tendo algumas alterações. Mas eu agradeço a presença de vocês, agradeço a compreensão e digo que fico muito contente, muito lisonjeada da gente poder estar criando essa maratona nova, né? Vamos fazer uma sessão de webinar falando sobre a instrumentação cirúrgica, comentando sobre como é a nossa função, tirando algumas dúvidas, que eu acho que é bem interessante. Só vou aguardar o pessoal acabar de entrar. Lembrando, se alguém quiser fazer alguma pergunta, no final a gente responde, mas vamos tentar manter as perguntas pertinentes ao tema, para a gente não ficar dispersando, tá bom? Só queria pedir já um favor antes da gente começar, que as pessoas, quando acabarem, a gente vai disponibilizar o vídeo na nossa página, e aí vocês coloquem o e-mail de vocês, só para a gente poder, no final para vocês, o certificado. Boa noite, Má. Aga, Denise. Vamos ver quantos coraçãozinhos a gente vai ter nesses 3 segundos. Oi, Lu. Lucas. Coração, vixe. O negócio tá ruim aqui. Tá todo mundo se brilhando. Jana, boa noite. Agora sim, gostei dos coraçãozinhos. Eu vi, Cassinha, tá cheio de coraçãozinho agora. Ah, Dri vai mandar coraçãozinho, quer ver? Dri, manda coraçãozinho. Tá vendo? Ninguém pode dizer que ninguém gosta de mim, tá vendo? Oi, Ju, boa noite. Raquel. Não trava não, Raquel. O amor sempre libera. Só trava coisa ruim. Aqui a gente só coisa boa. Então vamos começar, pessoal. Eu sei que tá todo mundo cansado, todo mundo tá começando a semana, e tá todo mundo ansioso, e a gente tá retornando às atividades. Boa noite a todo mundo, novamente. Eu sou Regiane Gama Xavier, sou presidente da Sociedade Federal de Instrumentação Cirúrgica, e a gente resolveu criar uma série, a primeira série Desvendando a Instrumentação Cirúrgica. Nós vamos falar cada dia um tópico sobre instrumentação cirúrgica. A gente vai tirar algumas dúvidas das pessoas que se interessam em entrar no meio para poder trabalhar, os profissionais que já atuam, vamos falar um pouco sobre regulamentação, vamos falar sobre sala inteligente. Todo dia vai ser uma programação diferenciada, com o interesse e o objetivo de entregar cada vez mais os instrumentadores cirúrgicos, né? Levar conhecimentos para vocês de forma dinâmica e expressiva, e mais importante, né? Fazer com que as dúvidas sejam resolvidas, a gente possa discutir de maneira formal, ética e apreensiva. Então vamos lá. A primeira pergunta que nos fizeram, e muita gente acaba perguntando, que realmente seria a instrumentação cirúrgica. A instrumentação cirúrgica é um profissional que ele vai atuar durante o intraoperatório, diretamente com a equipe médica, atendendo as necessidades básicas durante a cirurgia. O instrumentador cirúrgico não é aquele só profissional que entrega pinças, né? A gente fala que há muitos anos atrás o instrumentador era aquele profissional que atendia ordens verbais somente e que ele não tinha nenhum poder de persuasão, de comentário dentro da dinâmica hospitalar.
Hoje a instrumentação cirúrgica, há cerca mais ou menos de uns 5 anos, ela começa a tomar um papel de evidência dentro da sala cirúrgica. O instrumentador cirúrgico começa a ter uma voz mais presente. A gente já é garantido que a instrumentação cirúrgica é um profissional que otimiza o tempo na sala cirúrgica de maneira favorável. E o que seria um instrumentador cirúrgico? Nós temos que lembrar que qualquer profissional, hoje, um residente, um interno, um enfermeiro que tenha feito curso de instrumentação cirúrgica ou um profissional que se formou na qualificação de instrumentação cirúrgica, é a pessoa responsável para cuidar, ornamentar e zelar pela cirurgia segura durante o ato cirúrgico. O papel do instrumentador cirúrgico não se limita a uma mesa cirúrgica básica, tá? Qualquer profissional que faz a instrumentação cirúrgica, ele vai cuidar desde o agendamento cirúrgico até ao checklist desse material, garantir que as partes técnicas e assépticas da sala se mantenham, e ele vai fazer o cuidado e o controle dos protocolos da cirurgia segura. Então é muito importante a gente elucidar que qualquer profissional que atue como instrumentador cirúrgico, que esteja cuidando da mesa de cirurgia, ele é corresponsável, né? Porque o que acontece muito, às vezes a gente está muito comum a gente vê residente, a gente vê no chefe, ou até mesmo instrumentador cirúrgico, o médico não está levando um assistente, a gente está fazendo papel de auxiliar. Mas quem responde legalmente pela ação da instrumentação cirúrgica é o profissional que montou a mesa e que cuida dessa mesa do começo ao final. Então, o que pode acabar acontecendo? Se o instrumentador cirúrgico ele se ausenta da observação, ele acaba tirando o foco, né, que é a montagem da mesa, o cuidado com os materiais, o zelo pelo atendimento ao paciente, e quebra esse protocolo, ele legalmente vai ser responsabilizado. O instrumentador cirúrgico tem um papel muito importante, é bom a gente ressaltar, que nós não somos assistenciais. O instrumentador cirúrgico é um profissional diferenciado da enfermagem. A enfermagem, seja ele tanto na parte técnica de enfermagem quanto na parte de enfermeiro, mesmo formado em graduação, eles são formados para dar assistência. E o que seria essa assistência? Eles são treinados para poder entender todos os sinais e sintomas e todos os protocolos que devem ser feitos, as ações para o tratamento desse paciente. Entretanto, a instrumentadora cirúrgica ela não tem essa função. Tanto que é ilegal o instrumentador cirúrgico fazer atendimento no consultório, ou seja, dar assistência para esse paciente no pós-operatório, porque nós não temos essa habilidade. A nossa habilidade é na formação de outro perfil. A gente tem habilidade para quê? Para saber o que é agendamento cirúrgico, terminologia, conhecer os protocolos, saber as ordens, entender e compreender quais as dificuldades durante o procedimento cirúrgico, né? Então a gente tem essa parte de observação. Então é muito necessário a gente entender que a enfermagem não é assistência. Enfermeira é assistência, instrumentação cirúrgica, é a parte técnica da parte da cirurgia, tá? Eu tô no Oswaldo Cruz. Tem alguma dúvida, alguma coisa para mim postergar? Então vamos só lembrar uma coisa, a instrumentação cirúrgica é uma das profissões mais antigas que já se teve, tá? Ele começou lá atrás, em Zolferino, onde em Jean-Pierre ele foi trabalhar na parte de guerra. Aliás, nós temos que lembrar, gente, que tudo é movido, a área da saúde, os investimentos, a tecnologia, ela parte principalmente de problemas de guerra, de falta de cuidados, de assistência. Então, assim, é muito mais fácil o tratamento, os cuidados, os protocolos, quando nós estamos, lamentavelmente, em períodos onde o paciente se sente mais vulnerável. Então, foi observado lá na Guerra de Zolferino que o Jean estava durante a guerra e viu que os médicos estavam tentando fazer a assistência e o trabalho para o paciente, e eles não tinham recursos, porque a parte que eles estavam fazendo
era basicamente de atendimento, mas não tinha ninguém que pudesse fazer assistência. E aí ele tomou a iniciativa, então, de poder fazer os cuidados e tratar esse paciente e auxiliar a equipe médica para poder fazer o trabalho. Tem um óculos lá na sala. Eu já pego. Não, deve ser do chefe. Tá bom. Eu já pego, obrigada. Desculpa, pessoal. Tá bom, desculpem. Então, e ele começou a fazer. Todo mundo sabe também que Jean, também ele é o fundador da Cruz Vermelha, né? Foi tanto na área da enfermagem quanto na área da instrumentação cirúrgica, ele é o pioneiro. Feito isso, após a guerra, foi observado que apesar do atendimento prático, que é o nosso problema hoje, né? Hoje existe um montão. Ai meu Deus, é cada pergunta sem graça, né, Noemi? Pode pintar a unha se não tiver riscada e se o paciente não for atendido de emergência, não é verdade? Quando a gente souber que o paciente vai ser operado de emergência, eu prometo para você que eu tiro a cor da unha antes de vir para cá. Vamos focar no que é importante, o que vocês acham da ideia? Não seria interessante? Obrigada. Então vamos lá. Foi observado que, assim como a grande maioria dos instrumentadores, a gente tem muito profissional que trabalha de forma prática no hospital. Ou seja, eles foram treinados simplesmente na parte... Ou seja, o médico acabou treinando e cuidando desse profissional para ele poder atuar. E qual é o problema maior que a gente tem hoje na área de que a gente... de ensinar. E qual é o problema maior que a gente tem hoje? Se a gente pegar um profissional, quem já é instrumentador mais antigo sabe muito bem do que eu estou falando. Nós não estávamos tendo muita dificuldade, quando todo mundo se forma, de conseguir a primeira equipe. Então a gente acaba se sujeitando a trabalhar com uma equipe, esse treinamento. E aí o que acaba de acontecer é que esse instrumentador que passa algum tempo com esse médico, ele acaba abrindo mão de trabalhar com esse médico porque ele já tem noção de que ele já tem, que ele já está pronto. E acaba acontecendo o quê? Ele acaba abrindo mão de trabalhar com esse médico e vai trabalhar com uma outra equipe. E aí o que acaba acontecendo? O médico começou a perceber que ele perdia muito tempo no treinamento, né? E hoje ele entende que esse profissional ele já tem que ter vir habilitado, ele já tem conhecimento para poder atender a equipe. Então hoje eles não querem muito, né, ficar perdendo tempo em treinamento, ensinando esse profissional. Vê se melhorou. Não, imagina, por favor. Melhorou, pessoal? É que conforme vai entrando bastante gente, aí começa a cair. Pronto, já voltamos. Então, uma coisa que é muito importante da gente entender a instrumentação cirúrgica são dois pontos. Primeiro, hoje o médico ele não quer um profissional para ele treinar. Ele quer um profissional que seja habilitado para ele poder dar o atendimento, para poder trabalhar, né? Ele não quer ficar perdendo tempo em treinamento, ele quer ensinar particularidades. O instrumentador cirúrgico ele tem a grande responsabilidade de otimizar tempo. Então eu prevejo, né, eu vou prever e prover todas as necessidades dessa equipe. Eu tenho que ter esse conhecimento para saber quais são as necessidades, quais são as intercorrências, o que pode acontecer. Eu costumo dizer que o instrumentador cirúrgico ele chega na sala cirúrgica já pensando no que pode acontecer de pior na cirurgia, né? Então ele já vai prevendo tudo que pode ser. Então ele vai preparar todo o material, ele já vai separar, ele já tem aquele feedback de saber que, de acordo com o procedimento cirúrgico, como que vai evoluir a cirurgia e como que ele pode proceder, como que ele pode melhorar o atendimento para o cirurgião. Então o instrumentador cirúrgico hoje, que ele é totalmente prático, ou seja, ele simplesmente tem conhecimento básico, hoje ele não tem interesse no mercado. Esse que é o problema maior. Então, é isso que é necessário a gente entender. Que o instrumentador cirúrgico, ele é um agente de confiança do cirurgião. É muito comum as pessoas entenderem e comentarem que o grupo de instrumentação cirúrgica é muito fechado, né? Até porque os instrumentadores cirúrgicos, quando eles trabalham e essa equipe, eles entendem que ele é de competência e ele é de confiança,
as instrumentadoras ficam muito tempo. A grande maioria das instrumentadoras de renomados cirurgiões tem 20, 30 anos com a equipe, né? Uma coisa que me perguntaram uma vez, se a instrumentação cirúrgica não é uma coisa difícil para poder atuar e se os médicos não têm interesse. A maioria dos médicos renomados em grandes hospitais, todos têm instrumentador cirúrgico, né? Nós vamos lembrar que nós temos Miguel Isrush, Sami Arapi, Dr. Raul Kutaiti, Dr. Jatene, a Dr. Macedo, Dr. Angelita Gama, vários cirurgiões importantes na área da saúde que fizeram história na cirurgia no Brasil, todos têm instrumentador cirúrgico. Então, o instrumentador cirúrgico, sim, é um profissional de grande importância para as equipes médicas. Perguntaram para mim se a gente pode fazer sutura. Não, não pode. Quem proíbe fazer as suturas é o próprio CRM, tá? Quantas especialidades você pode fazer? Agora você pode fazer quantas especialidades você quiser. Quantas especialidades você tem facilidade para trabalhar, vai ser uma só, após a regulamentação. Mas a regulamentação vai ser um post só sobre isso. Falando sobre instrumentação cirúrgica também, é bom a gente ressaltar que o instrumentador cirúrgico hoje no Brasil é um curso livre, tá? Então nós temos escolas de 6 meses até 2 anos, todos com grade diferenciada, a grande maioria com grade simplesmente assistencial voltada para enfermagem, e a maioria das escolas com grande problema, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a repensar, discutir e solicitar, é campo de estágio, né? Não adianta uma escola ter 200 horas, 300 horas prescrito de estágio se ele não consegue proporcionar isso no campo. E a tendência é piorar por conta do Covid. Então é uma das coisas que eu já alerto a vocês. Eu não sei como vocês estão na cidade de vocês, na escola de vocês, mas existem bastante discussões de saber de como que vai ser o retorno. Se tem a regulamentação de especialização, eu não sei no interior. Primeiro, você precisa saber em que estado que você está, do interior, em que localização, né? Essa semana, uma coisa que me perguntaram também, como que a gente deve meio que procurar a escola, como estudar. A primeira coisa que eu acho que para a gente poder ser instrumentador cirúrgico, a gente saber a nossa base, né? A base é tudo para qualquer profissão. Primeiro eu tenho que saber reconhecer a instituição que eu vou estar ligada, se essa instituição realmente consegue fazer tudo que ela promete fazer. Então, eu tenho uma aula teórica, a minha grade é interessante, eu preciso entender se eu tenho campo de estágio, onde é o campo de estágio, como que é a sala, a quantidade de cirurgia. Esse negócio que tem muita instrumentadora hoje pedindo para amiga assinar, isso não é legal, né? E irregular. Pedir para médico assinar, eu costumo dizer que quem tem que assinar, quem tem que validar o certificado de instrumentador cirúrgico tem que ser um outro instrumentador, porque o médico ele aprendeu, ele foi treinado para aprender técnica cirúrgica, não para ensinar um instrumentador cirúrgico, né? Até porque a grande maioria deve ter ciência que o tempo na grade curricular da medicina de instrumentação cirúrgica é muito reduzida, né? E todas as necessidades que o instrumentador cirúrgico tem para atender a equipe médica com excelência, fazer parte do protocolo de segurança do paciente, é muito mais extenso do que simplesmente conhecer pinça. Então a gente tem que começar a repensar, né? Então a gente conhece e um problema muito grave que a gente tem também, gente, é o quê? Que a grande maioria dos instrumentadores formados, às vezes, quer ajudar o aluno, um amigo, a poder entrar no mercado assinando estágio. Ele está colocando no mercado uma pessoa que não tem competência, né? A verdade é essa. Então, a gente tem que começar a repensar nisso, né? Qual é a obrigação de qualquer instituição? Garantir o estágio que está dentro da grade dele. Uma coisa que me perguntaram, qual era a grade, o tempo necessário que eu acho de estágio, pelo menos 200 horas. E eu acho ainda muito pouco dentro da grade, dentro do aperfeiçoamento da competência. E 200 horas de cirurgias boas, né? Porque não adianta você fazer 200 horas de hérnia umbilical, fazer um apêndice e não conseguir atender a maioria das cirurgias. Porque o instrumentador, quando ele se forma, gente, a gente tem que lembrar que após a conclusão do curso dele, ele vai receber um certificado que está habilitando ele a atender qualquer equipe médica, né?
E isso quer dizer que o médico que está contratando e o hospital que está credenciando essa equipe certamente está acreditando que ela tem todos os conhecimentos básicos. E é muito fácil reconhecer vários instrumentadores que entram em cadastro, vão trabalhar com equipe, que não sabem paramentação, montagem de mesa, coisas básicas. Então é isso que a gente tem que começar a repensar. Como que eu quero a minha formação? Como que eu preciso trabalhar, desenvolver, ter habilidade? Quem tem que me avaliar? Como tem que ser essa avaliação? Né? Eu sei que é óbvio que quando a gente entra no começo do estágio, a gente começa a ficar muito receoso, é tudo muito duvidoso. E o hospital que aceita uma escola para se instrumentar, ele entende também que existem algumas dificuldades, mas ele não pode chegar lá para aprender tudo. Né? Um instrumentador, ele não pode chegar para fazer um estágio sem saber paramentação básica, montagem de mesa ou saber terminologia. Isso é muito fundamental. E eu já conheci alguns profissionais que se formaram sem anatomia. Ou seja, como que eu vou entender de montagem de mesa, tempo cirúrgico, terminologia, se eu não sei nem para que serve o órgão? Então isso é muito necessário a gente começar a repensar. Mas você está comentando sobre isso por conta do quê? Porque a gente tem que pensar numa coisa muito importante. Qual é o objetivo maior do instrumentador cirúrgico? Alguém poderia citar? Não? Então vamos pensar numa coisa. Se eu estiver fazendo, eu sempre costumo dizer para as pessoas uma coisa importante. Se eu estiver fazendo instrumentação cirúrgica com o objetivo de ganhar uma renda grande, de ajudar o médico, de poder cuidar do paciente já que eu não tive condição de fazer medicina, de ter até porque aqui no Brasil é muito fácil fazer instrumentação cirúrgica, de ter uma profissão com curso curto. Se o meu objetivo principal é esse, eu gostaria de pedir para vocês largarem a profissão. Né? O objetivo do instrumentador cirúrgico não é nem esse braço direito do cirurgião, não é fazer parte da equipe médica, usar branco, nada a ver. O fundamento da instrumentação cirúrgica é a gente ser um profissional que faz parte do protocolo de atendimento e de garantir o sucesso no tratamento do paciente. Né? O nosso foco, aliás, qualquer profissional que entra na área da saúde, o nosso foco tem que ser direcionado a garantir a segurança desse paciente, a tratar esse paciente e garantir que todos os recursos que a gente aprendeu tecnicamente vão ser utilizados de forma técnica e com excelência para que o procedimento aconteça de maneira favorável. O nosso objetivo não é ganhar dinheiro, é que o meu paciente tenha o melhor atendimento. E um problema muito grave na instrumentação cirúrgica, eu acredito que é que a gente não faz pós-operatório. A gente não vê esse paciente posteriormente. Então a gente tem uma falsa sensação de que o meu papel básico é só no atendimento de entregar pinça, e vai muito além disso. Eu costumo dizer que o sucesso e o fracasso de uma cirurgia, nós fazemos parte. Se a cirurgia estava programada para 3 horas, faltou material, a gente não otimizou tempo, não fez todo o preparo necessário, acabou atrasando, nós fazemos parte sim do fracasso dessa cirurgia, né? Se alguma intercorrência aconteceu porque a gente não teve preparo, nós fazemos parte. Se esse paciente teve uma contaminação, nós fazemos parte desse processo. Se uma cirurgia que aconteceu demorou 14 horas, o paciente saiu e teve uma alta e teve uma boa recuperação, nós fazemos parte desse sucesso. Então eu tenho que fazer parte de todo o processo. Eu não tenho que achar que eu faço simplesmente parte de uma equipe e que eu não tenho função. Né? Então, quando eu entendo que eu tenho, a minha função é tão importante quanto o cirurgião, porque assim, a grande maioria dos instrumentadores, se você já conhece, sabe muito bem que um bom cirurgião ele tem uma excelente instrumentadora. Porque quando ele chega na sala, está totalmente preparado. Nós otimizamos todo esse tempo. Então, a gente tem que fazer parte integrando essa equipe, mas a gente também tem que entender que é nossa responsabilidade e a gente tem esse benefício, a gente tem essa possibilidade de fazer o bem para alguém. Né? Se a gente acha que o paciente é uma estatística, igual normalmente a gente costuma ver, os pacientes entram no centro cirúrgico, as pessoas comunicam assim, olha, fulano de tal é o paciente da hemorroida, fulano de tal é o profissional da área, pessoal da gastro,
o fulano de tal é paciente que vai fazer cirurgia de gastroplastia. Nós estamos simplesmente tratando o paciente como um número, né? O paciente, aliás, todo mundo já deve ter passado pela essa oportunidade de ser operado. A gente sabe muito bem como que é necessário o paciente sentir uma segurança, saber que tem alguém lá que está vendo ele como pessoa, né? Não peço para ninguém chorar, abraçar o paciente, mas que mostre, né, uma sensibilidade, se apresente, mostre que você é profissional. Eu costumo dizer que a maioria dos pacientes entram em sala, ele só sabe que tinha um instrumentador cirúrgico quando a gente deixa recibo. Então a gente tem que começar a repensar nisso. Enquanto eu respiro, vamos responder aqui. O James perguntou, alguns profissionais de algumas instituições exigem instrumentador. Então, existiu um protocolo que alguns hospitais solicitam que o instrumentador cirúrgico tenha curso de técnico de enfermagem, porque eles acabam induzindo que esse profissional exerça duas funções simultâneas, né? Acúmulo de função. Existe já uma norma, e a gente vai ter um dia só da parte jurídica, dizendo que realmente não pode. Qualquer profissional, até porque a gente volta a falar, ser instrumentador cirúrgico não é uma coisa simplesmente simples, né? Nós fazemos parte desse protocolo, existe estresse, tanto da equipe, estresse por conta da cirurgia. Então, não adianta eu falar que eu entrei numa cirurgia de uma troca de marca-passo, eu entrei numa cirurgia de Bricker de 14 horas e eu posso sair e simplesmente atender como um auxiliar de enfermagem o paciente. Eu tive o meu estresse, né? Todo mundo vê a instrumentadora rindo, tirando foto, contente, mas passamos estresse. O cirurgião, quando ele está passando por um período na cirurgia de problema com o paciente, que os protocolos ou o atendimento daquele paciente ou a técnica começou a variar, ele tem estresse e naturalmente ele vai xingar, ele vai discutir, ele vai brigar. E a gente, como instrumentador cirúrgico, a gente tem que aprender a filtrar isso como profissional, entender que ele não está falando com a gente, ele está falando diretamente com a situação. E a gente tem que manter o equilíbrio e continuar a cirurgia. Então não tem como eu sair do procedimento e de repente tratar esse paciente, né? Então não é obrigatório e também não pode, viu, Mitico? Isso é uma lei, não é uma lei da instrumentação, não é uma lei da sociedade. Isso é uma lei trabalhista. Eu não posso exercer duas funções, até porque isso eu acabo induzindo esse profissional a parte de iatrogenia, né? Então, Van, você acabou de comentar que você estava querendo fazer uma especialização em ortopedia, a escola te barrou porque não tem técnico de enfermagem. Então, mas não tem uma coisa nada a ver com outra. Porque você não está aprendendo a fazer a parte de ortopedia para atender o paciente no pós-operatório de ortopedia. Você está aprendendo tecnicamente. E volto a falar uma coisa, se instrumentação cirúrgica fosse necessário técnica de enfermagem, a grande maioria dos instrumentadores cirúrgicos que atuam com os médicos renomados não eram instrumentadoras básicas, né? A grande maioria não tem formação de... Aliás, o curso de instrumentação cirúrgica é um curso que exige hoje apenas o ensino médio de 18 anos. Então, mas esse negócio sobre a regulamentação, que vai mudar, como que vai fazer, vai mudar também. Pode ficar tranquilo, né? Uma coisa que é interessante também, muita coisa mudou, não era só por conta do Covid. Há uns anos atrás, existia uma lei, 6, 7 anos atrás, que o Corinthians tinha determinado que os hospitais, para fazer cadastro do instrumentador, teriam que ter técnico de enfermagem. E isso não foi levado para frente. Essa lei foi revogada. Então, assim, a grande maioria dos hospitais que você vai fazer cadastro não é necessário. Então, mas vamos voltar a falar uma coisa. Muita coisa esse ano vai mudar, tá? Muita coisa. E as leis que a gente está discutindo, brigando, as notas que vão sair no diário oficial, isso vai prevalecer e favorecer qualquer instrumentador cirúrgico no Brasil inteiro, né? Eu entendo, e uma das brigas, em uma das discussões da Sociedade Federal de Instrumentação Cirúrgica, primeiro, é fazer com que os profissionais, sejam eles médico, empresa, convênio e até os órgãos governamentais, entendam qual é a função do instrumentador cirúrgico e qual é o nosso papel, né? Se a gente não conseguir fazer com que as pessoas entendam isso, porque para muita gente ainda, o instrumentador cirúrgico é uma pessoa que entrega a pinça, que sabe o nome de pinça. Somente isso, né? O instrumentador cirúrgico vai muito além disso, né? Eu não consigo ter a noção de sinais e sintomas,
de determinada coisa, mas hoje eu consigo entender sobre tempo cirúrgico, que é uma coisa muito diferente. Então esse vai ser um problema muito grave também em relação à parte de quando regulamentar, porque quando regulamenta, todo mundo tem que manter a mesma grade, e talvez a gente não agrade todo mundo, mas eu acho que é necessário. A ideia não é essa. A minha pergunta é: quando vocês se tornaram instrumentadores cirúrgicos, vocês queriam fazer assistência ou vocês queriam trabalhar na parte da cirurgia? Ninguém responde. Eu acredito que a grande maioria não queríamos tratar de paciente, nós queríamos trabalhar como instrumentador cirúrgico. Até porque amanhã a gente vai falar de quais são todas as habilitações que o instrumentador cirúrgico precisa, né? Então, assim, uma coisa que me perguntaram, por que existe esse impasse na regulamentação da profissão, por que as coisas acabaram sendo modificadas? Primeiro, porque não existe interesse da maioria dos instrumentadores cirúrgicos em regulamentar ou mesmo reconhecer a profissão, lamentavelmente. A gente é uma equipe, né? Nós somos uns profissionais um pouco acomodados, né? A gente espera as coisas acontecer, espera as coisas ver o que vai dar para a gente poder fazer as coisas. Então eu acho que existe uma necessidade. Em primeiro lugar, eu não consigo conscientizar um profissional que a minha profissão é importante se eu não acredito, né, nessa competência, né? Então é necessário isso. Então, em primeiro lugar, eu acho que o mais importante, eu tenho que entender qual é o meu papel dentro da sala cirúrgica, qual é o meu papel e a minha responsabilidade como profissional, como instrumentador cirúrgico, quais são os meus méritos e quais são os meus deveres e minhas obrigações como instrumentador cirúrgico, né? Para depois eu entender o que eu preciso receber, como eu preciso receber, como que é isso. Outra coisa que é essencial, para mim ser um bom instrumentador, primeiro eu tenho que ter uma boa base. Eu não tive uma boa base, e eu vou falar por mim mesmo. A primeira coisa que eu preciso entender, o que eu posso fazer, como que eu posso me melhorar, me qualificar. O instrumentador que foi formado há 25 anos atrás não tem o mesmo conhecimento do instrumentador atual. Existe uma coisa que se chama habilidade, né? É óbvio que as pessoas mais antigas, elas têm mais tempo de experiência, mas elas não têm um conhecimento mais atual. Então, um instrumentador que acha que o conhecimento básico que ele teve há 20 anos atrás vai fazer ele permanecer no mercado, pode ser simplesmente com esse médico que ele trabalha, né? Mais do que isso, não. Outra coisa que é muito importante de entender, que nós somos tão acomodados que existem instrumentadores em determinadas especialidades, né? Ou com determinados médicos, que ele sabe simplesmente a técnica daquele cirurgião. Mesmo se ele for atender uma outra especialidade, um outro cirurgião, ele não vai fazer o atendimento necessário. Neemia, muda a tua frase. Você gosta da enfermagem, você não quer ser da enfermagem, né? A gente tem que gostar da enfermagem, porque, graças a Deus, são eles que cuidam da gente no pós-cirúrgico. Sem eles também a gente morria, porque o médico também ele só trata, faz a parte cirúrgica e depois ele vai embora. Então, assim, a gente precisa sim. A gente precisa de enfermeiros que atendam a gente com excelência e sejam capacitados pra gente... Que hoje mesmo, você escreve qualquer coisa aí falando mal da enfermagem, a gente é apedrejado lá fora. Então, volto a falar, eu não sou nada contra a Corei, nada contra a COFEI. Ao contrário, né? Eu costumo dizer que quem é contra a Corei, quem é contra a COFEI, tem que ter uma boa curandeira para se cuidar depois que ficar doente. Não é verdade? Não, eu sou totalmente favorável. Mas a gente tem que entender que nós não somos assistenciais. Aliás, uma coisa que eu quero saber, se vocês concordam com isso, né? Porque não adianta a gente ter um projeto de lei, discutir um montão de coisa, eu acreditar que eu não sou assistencial, eu acreditar que eu tenho um papel de otimizar, de importância no protocolo do atendimento do paciente, e a grande maioria discordar. E um dia, eu acho que é na quinta, a gente vai falar sobre isso e a gente vai ver. Não, menina, não faz enfermagem não, fica tranquila. Volta a falar, gente, vou falar uma coisa pra vocês.
Se eu não conseguir fazer com que a instrumentação seja reconhecida no Brasil da maneira que eu desejo, eu arranjo emprego para qualquer um. Entendeu? Eu sei do que eu estou falando, eu sei da importância, eu sei muito bem com quem a gente está conversando para conseguir o que a gente quer. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito persuasiva, né? Eu sei convencer as pessoas. E aliás, eu só sei convencer porque eu pratico e acredito na minha profissão. Então, esse vai ser um problema muito grave, viu, Liliane? Basta a pessoa querer fazer, não vai mais poder não, viu? Lamentavelmente, a George Commission esse ano recebeu um comunicado para começar a observar com mais carinho algumas coisas dentro dos hospitais. Vai ter sim, Mitico, a partir desse ano vai ter uma grade obrigatória em todas as escolas, todo mundo vai ter que seguir o mesmo cronograma, mesma quantidade de hora, e vai ter uma coisa muito importante também, alguém supervisionando e vigiando se isso está acontecendo, que é um problema muito grande também, né? Hoje as escolas, elas perderam meio que noção do que é ser docente, né? Quando eu abro uma escola é para me treinar profissionais que eu possa confiar, e hoje as pessoas, lamentavelmente, fazem escola só para poder doar certificado. Então vai ter algumas delegacias educacionais que vão começar a investigar para ver se realmente as coisas têm finalidade, têm função. Vai mudar também critérios de quem vai poder ter escola, quem não pode ter escola, quem são os profissionais capacitados para dar aula. Eu acho que está na hora, né? Vamos sair da mesmice de ser uma pessoa prática e nos tornarmos técnicos. Até porque todo mundo quer ganhar bem, não é verdade? E para ganhar bem a gente tem que ter conhecimento, ter respaldo e ter poder para isso. Não adianta eu falar, eu quero ganhar bem. Que curso que você fez? Fiz 2 meses e nunca fiz estágio. Vão ter departamentos de delegacias dentro da sociedade e em alguns locais, tipo no Corém, no CRM, algumas instituições, e esses delegados, né, são profissionais que vão fazer auditorias dos hospitais para poder ver se todas as normas que vão ser apresentadas estão realmente seguindo o padrão desejável. E aí as pessoas vão começar sendo notificadas. Primeiro o hospital é notificado, depois os profissionais. Mais ou menos isso. Mas ninguém vai armado não, fica tranquilo, tá? O pessoal só vai dar uma passadinha, ver, e é fácil também, né, a gente saber que quem tá fazendo coisa errada, porque todo mundo coloca no Face. Não compre roupa de centro cirúrgico, pelo amor de Deus, principalmente com Covid, tá? Uma escola que diz que o hospital não precisa dar estágio, manda o nome pra gente poder avisar. Uma escola que diz que não precisa dar estágio, ela não precisa também dar aula. E um profissional que estuda numa escola que acha que não precisa ter estágio, também está na escola errada. Não é verdade? Gente, não existe uma coisa fantástica dizendo assim, como que uma coisa mágica, né? Eu pego eu dou aula teórica e não dou aula prática. A instrumentação cirúrgica, primeiro ela parte da parte teórica, é óbvio, porque eu só consigo entender e compreender e assimilar o conteúdo prático se eu tiver a parte teórica, mas se eu só tiver a teoria e não tiver a prática, eu não tenho conhecimento. Ai, que bom que você saiu, James, ainda bem, fico contente. Perguntaram aqui pra mim, Regiane, o cadastro da instrumentação cirúrgica é feito pela SFIC ou pela ANIC, por onde você quiser. Hoje são 2 associações que têm pensamentos totalmente diferenciados, vertentes totalmente diferenciados, postura totalmente diferenciadas. Quem escolhe fazer parte da SFIC ou da ANIC é o instrumentador formado. E lembrando que a sociedade não é uma obrigação, tá? Existem alguns benefícios, mas não é uma obrigação. E só vamos lembrar que existem algumas associações e algumas escolas que brigavam anteriormente porque o curso de instrumentação cirúrgica não precisasse ter técnico de enfermagem, e hoje elas são a favor disso. Nós vamos falar depois sobre, não hoje, uma lei falando sobre isso. Que tem várias instituições aí que levantaram a bandeira, a gente não vai ser assistencial, e agora começaram a exigir que eles façam parte de curso técnico. Daí vai do profissional. Pode fazer parte dos 2? Não faz sentido. Ou eu entendo que uma sociedade me representa, ou eu entendo que uma outra associação me representa. Senão não faz sentido. Eu acho que está na hora da gente parar de ficar no muro. Gente, o site da sociedade vai liberar agora os novos cadastros para todo mundo.
Nós tínhamos quase 2.000 cadastros anteriores, a gente reviu, viu quem realmente fazia parte da sociedade, quem não teria interesse, e a gente vai começar a liberar para vocês poderem fazer o cadastro mais alto, tá? Lembrando que a sociedade é sem fins lucrativos, não recebemos dinheiro de ninguém, a gente cobra uma taxa única de R$80 para você se cadastrar, assistir aula, ganhar o certificado, fazer o que quiser com a gente, mas é necessário e a gente cobra R$80, gente, é só para manter o site, tá? Porque R$80 não é nem 2 lanches do Burger King completo. Então a gente fez um valor, porque a gente tem profissionais que precisa fazer, e aí não tem como. E aí também, e esse cadastro que a gente tem da sociedade, pode ser todo mundo utilizar. Tanto que essa semana a grande maioria vai receber a carta da nova da sociedade e vai receber o crachá novo. E quem não recebeu o crachá novo, liga pra gente, talvez não faça mais parte da sociedade. A Mitico vai receber, pode ficar tranquila, Mitico. Sim, crachá novo, bonito, preto. Aliás, vocês já entraram na página da SFIC? Tati, coloca aí pra mim depois a página, o site da SFIC. A Renata, então, a Cris vai vir essa semana também. E uma coisa que eu vou dizer uma coisa pra vocês também, que é bem legal. A partir de outubro, nós vamos ter... A gente só tá mandando virtual ainda, Giovanni, pra depois ninguém falar que pegou Covid da gente, tá? Então, a gente só tá mandando virtual. Se você não quiser fazer parte da sociedade, não tem problema nenhum, Noemi. Pode ficar tranquila, pode assistir às aulas, tudo. Só que quando a gente promover algumas coisas internas, tipo curso, palestra, não sei o que, aí você não vai ter acesso, mas não é obrigatório não. Fica tranquila. A gente é bem... Aliás, a gente vai abrir esse ano não, porque a gente não vai ter visita, mas a partir do ano que vem a gente vai solicitar para que vocês, quem tiver interesse de fazer parte dentro da Sociedade Federal de Instrumentação Cirúrgica, nós temos departamentos de especialidades, que vocês vão poder ajudar a gente a fazer congresso, participar de algumas coisas. A gente está recebendo, mas eu moro em outro estado, vamos fazer videoconferência e vamos trabalhar. Uma coisa que é muito legal, já só para adiantar, é que a partir do ano que vem, a instrumentação cirúrgica vai ter a oportunidade de apresentar trabalhos técnicos dentro de congressos médicos. Mas para isso tem que ter conhecimento, né, gente? Não vai fazer um post lá sem sentido. Eu vou mandar para todo mundo, tá, Amy? Como que faz o cadastro com a gente. Como fazer parte da sociedade. Vocês vão preencher um cadastro, não pode falar mal da presidente e trabalhar, porque sozinha eu não consigo fazer muita coisa mais não, né? Mas eu vou publicar depois no final a foto de como que é o nosso crachá. E esse crachá hoje ele tem aceitação em todo o estado nacional. Alguns convênios já autorizam a gente poder emitir nota e receber por conta do crachá. A gente fez um modelo também virtual para todo mundo, até porque haja crachá dentro da bolsa. Então a gente tem, aluno não pode ter. A gente vai abrir agora uma unidade para alunos, escrito lá que é aluno, mas isso é só para te dar desconto nos congressos de medicina, alguns eventos. Fazer trabalho voluntário com crachá? Pode. Quais convênios? Mas tem que ser convênio bom, né, gente? Uma coisa que a gente já mandou também é uma normativa da sociedade pedindo para que os convênios comecem a rever a nossa parte, tá? Sim, vai prolongar. A gente tá com o Covid, tá prolongando tudo. Eu disse que a partir do ano que vem nós vamos ter alguns congressos médicos e quem tiver o crachá da sociedade tem direito a desconto em alguns congressos médicos. Vai, Aninha, todo mundo vai receber quem fez. Quem não recebeu é porque faltou alguma coisa. Não, convênio é muito importante, cadastro. Outra coisa também, só aproveitando, né, já estamos acabando, esse negócio de povo doido aí que fala que tem um montão de crachá, gente, né, não adianta ter um montão de crachá,
e se ele não for funcional. Só para deixar o povo um pouco triste, porque eu gosto de fazer isso que já tá acabando, aí o pessoal me xinga só no final e a gente corta essa parte, Tati. É o seguinte, a partir do ano que vem os cadastros médicos em todos os hospitais no Brasil vão mudar. Eu não vou poder fazer um cadastro num hospital e atender quem eu quiser. Eu só vou poder atender o médico que me aceitar como instrumentador cirúrgico. Ou seja, se eu tenho um cadastro com autorização do Dr. Rony e eu for nesse mesmo hospital que eu tenho cadastro, for operar com o Dr. Silvio, eu não posso. Eu só posso operar com o Dr. Rony. Então, isso é uma coisa bagunçada que tem, que a gente não vai, manda um amigo, vizinho, o pessoal do grupo, não vai mais poder acontecer. O instrumentador vai ser barrado. Tá? Até porque vai estar tendo algumas mudanças aí, então é necessário que o médico ele entenda a responsabilidade que ele tem em relação à equipe que ele está colocando. Mas por que depois eu conto, Nemi? Senão não tem graça. A gente tem 5 dias para contar coisa boa. Tirar dúvida. Então vai mudar bastante coisa. A ideia não era essa, gente, mudar, evoluir? Ai, que bom que o seu... Uma maioria aqui não é não. Aqui o pessoal manda qualquer um. O Murilo tem que assinar. A partir do ano que vem ele vai ter que falar que eu vou fazer parte da cirurgia. Vem embora, James. O cadastro do instrumentador cirúrgico junto à empresa pode ser feito com a gente também, tá? Não, a gente vai fazer um cadastro único, Vanessa. A Vanessa perguntou se eu vou ter que fazer vários cadastros. Não, você vai fazer um cadastro único com um chefe bom, óbvio. Depois, toda a equipe com que você for trabalhar, ele vai entregar um documento pedindo para você fazer parte daquele cadastro. Se eu for fazer uma cirurgia esporádica com o Dr. Murilo só hoje, ele assina esse termo e eu só entro nessa cirurgia. Não posso ficar entrando em qualquer cirurgia mais. Até porque tem responsabilidade legal. Nós vamos falar sobre isso também. Do problema de ele ficar levando amigos para operar com a gente. As pessoas que são representantes comerciais ou que trabalham em empresa podem fazer o cadastro na sociedade, até porque a gente vai ter alguns cursos direcionados. A gente já fechou contrato com a Johnson, fechamos contrato com algumas empresas, a Balme, a Baxter, a Esteres, e a gente vai dar algumas validações para vocês, que isso ajuda bastante, tá? E a gente também vai discutir sobre a parte de recebimento das empresas, que o pessoal está meio que se aproveitando dos instrumentadores. Vamos ver mais. Então, mas não pode, viu, Renata? Toda hora ficar entrando, liberando. Ou o médico assume você como instrumentadora da equipe, ou então não dá pra você ficar entrando e saindo. O ano que vem a Jorge Commission vai exigir isso. Pode, se ele assinar, pode. Não, pode ter várias equipes que quiser, gente. Pelo amor de Deus, uma coisa é cadastro. Uma coisa é falar assim, olha, eu tenho cadastro com o Dr. Rony. E ir lá operar com o Dr. Paulo, que não tem nada a ver com a minha especialidade. Porque quando a gente tem um cadastro no hospital, gente, entenda uma coisa. Esse médico se responde legalmente por esse profissional, né? Só que a conduta de alguns cirurgiões são diferentes. Então, assim, o meu chefe não deixa eu suturar, mas o fulano de tal autoriza. Se der algum problema, quem responde é o médico que me autorizou, tá dentro do hospital, não o médico com quem eu operei. Por isso que tem que mudar. Sim, o Sírio-Libanês, Ronaldo, é um dos hospitais que começou esse cadastro. Né? Tanto que no Sírio-Libanês você não entra. Você fica barrado na porta. E se a atualização do teu cadastro tiver antiga, faltar o documento, você não entra também. E é uma segurança pro paciente. Né? Eles são extremamente exigentes com isso. E isso vai propagar nos outros hospitais também. Não, Michique, você precisa conseguir uma equipe boa para ganhar dinheiro e ficar com um só. Oi, Rô, saudade de você também. Não vai restringir possibilidade nenhuma. Gente, a gente tem que começar a parar de pensar que tudo que a gente vai evoluindo vai trazer empecilho pra gente. Eu conheço um montão de instrumentadora cirúrgica que teve a oportunidade de trabalhar com uma equipe médica, abrir mão de ficar fazendo frio e num montão de médico e ser reconhecido. Vamos parar com medo, vamos sair da caixinha preta. Ai, será que alguém vai me querer? Será que isso é importante? Cara, vamos partir. Não vai perder nada pro residente interno, não, que vai mudar também as coisas pra ele, Mitico, fica tranquilo. Aliás, já mudou, tá? Coitado deles.
né? Ai, a gente fica tão preocupado. E outra coisa, vamos colocar na cabeça, gente. O residente, ele não estuda para ser instrumentador. O residente, ele estuda para ser médico, cirurgião. Prova viva é a mesa dele. É uma desgraça. O material todo jogado lá, ele não sabe o que é. Vocês sabiam que a grande maioria dos acidentes pérfuro-cortante acontece em hospitais, escolas de faculdade de medicina? Né? Que bom que a Ana concorda, a Mitil concorda, a Vera concorda. É a mesma coisa, aquela coisa, eu não vou levar uma amiga pra operar comigo que eu vou perder o emprego. Só vai perder se você é ruim pra caramba, gente. E descobrir que o outro é bem melhor que você. Senão não tem disso. Valdirene, depois me passa o contato. Você faz urologia? Me passa o contato, me manda teu currículo. Vamos melhorar a tua vida. Mitico, para de chorar que você ganha bem pra caramba. Outra coisa que as pessoas querem me perguntar, né? Aí, viu? Ela ganha bem pra caramba, tá vendo? Então, vocês têm que aprender uma coisa. Eu tenho que atender com carinho um residente, fazer a coisa boa pro residente entender que ele precisa de um bom instrumentador para depois trabalhar, né? É isso que é a ideia. O mais importante é isso. Cris, não fala nada não que você ganha o dobro da gente. Não, eu não posso falar. Você tem noção de quanto tempo o residente aprende instrumentação cirúrgica? Alguém tem noção? No curso de medicina, o cara tá R5, vai pro R1, vai entrar na técnica cirúrgica. E agora ele vai começar a instrumentar. Quantas aulas eles tiveram? Uma aula. Então não vamos criticar o coitado não, né? Não, 30 dias é de oração, filha. Murilo, você paga muito bem, você é excelente, viu, Murilo? Coração pro Murilo, é um excelente cirurgião. Não, pra que você tá fazendo o pé da Mitico, James? Jesus amado? Vamos evoluir. Vamos, gente, vai acabar. E sabe qual é o meu sonho de consumo? É ganhar igual algumas amigas minhas, que R$3.500 por cirurgia. Aí eu não vou fazer mais nem live, gente. Vou estar só viajando pra Disney, né, e pra Miami, comprando bolsa pra poder postar. Enquanto isso a gente fica aqui, né? Oi, Janilde. Não, gente, precisa ir embora, né? Então eu vou fazer o seguinte. A gente vai liberar para vocês o conhecimento que está aqui. Amanhã a gente volta para falar quais são as qualificações de tudo que a gente precisa. Quantas especialidades eu tenho ou quantas especialidades eu sei fazer. Você que perguntou... Não, acho que não foi você. O freelance fica no free mesmo. Mas depois a gente conta, Giovanni. Você quer saber quantas especialidades eu consigo atuar hoje? Hoje eu tenho especialidade em urologia, né? Hoje eu atendo com excelência a urologia, sem dúvida nenhuma. E dentro da urologia eu faço cirurgia convencional, endoscópica, laparoscópica, robótica e endurologia. Porque graças a Deus eu opero com 8 cirurgiões e cada um é chefe de uma especialidade. Então hoje eu consigo dominar. E por eu ter conhecimento bom de base... Se eu precisar atender uma cirurgia de geral e ginecologia, eu consigo atender. Mas não é minha especialidade. Uma coisa que eu gosto de deixar bem claro. Até porque, eu garanto pra você, Noemi, que já foi difícil eu me tornar especialista dentro da área de urologia. Porque são 5 subdivisões. Né? A vantagem é óbvio, né? Que quando eu tenho conhecimento básico, eu sei checklist, time-out, protocolo, terminologia, tempo cirúrgico, indicação de material, funcionalidade, é mais fácil eu atender uma equipe. Consigo enganar melhor do que uma pessoa que chega lá e não sabe onde vai colocar a mesa. Né? Mas se você falar pra mim, Regiane, para atender um paciente de uma emergência de neuro, você atende? Atendo, porque essa é a minha obrigação como instrumentador cirúrgico, mas não vai ser com a mesma excelência.
como eu administro os horários das equipes, com muita paciência e tolerância. Mas a minha ideia não conta, eu tenho 25 anos. Né? Então é diferente, eu já tenho mais liberdade com a minha equipe. A gente já sabe quem mente, não mente, quem atrasa, quem não atrasa, então é diferente. Tem algumas coisas que vocês vão aprender que a gente vai aprender a ter macete. Né? Eu volto a falar para vocês vão se tornar instrumentadoras diferenciadas quando o cirurgião, quando qualquer pessoa sugerir alguma coisa, ele comentar que primeiro tem que perguntar para você. Então é isso que é. Então hoje eu faço parte da equipe porque a gente consegue discutir, debater coisa tecnicamente. E só para vocês terem uma noção, eu ser instrumentadora cirúrgica há 25 anos foi uma opção minha, né? Uma opção. Que antes de montar uma sociedade, antes de montar uma escola de instrumentação cirúrgica, eu tinha ganhado uma bolsa integral de medicina. E eu optei em continuar a ser instrumentadora e permitir que a instrumentação pudesse ser reconhecida e que eu pudesse fazer com que várias outras pessoas se apaixonassem e tivessem orgulho de dizer que sou um instrumentador cirúrgico no Brasil. Né? Porque eu sei muito bem que nós temos vários instrumentadores cirúrgicos diferenciados que aprenderam na raça, no pelo, tomaram chimo, deixaram de receber, largam a família e não são reconhecidos. Então, o mais importante para mim hoje, e por isso, e a razão e o motivo porque eu criei essas 5 aulas, principalmente para que a gente reconheça o nosso valor, a gente entenda a nossa responsabilidade e principalmente que a gente ame instrumentação como uma profissão. Obrigada. Me perguntaram qual a minha formação. Então vamos lá. Eu sou formada em técnico de secretariado, depois eu fiz auxiliar de enfermagem, trabalhei na central de material durante 1 ano, me formei, fui fazer instrumentação cirúrgica, me apaixonei, abri mão da área da enfermagem, comecei a trabalhar com residente, em seguida fiz graduação em pedagogia, docência e administração escolar, fiz pós-graduação em auditoria em saúde, e concluí 3 MBA em central de material, em gestão administrativa hospitalar e em docência agora de graduação. Não tenho quase nada de conhecimento. Rainha nada, filha, pó pra caramba. E o mais importante não é questão de inovar com a minha grade curricular, não, porque eu conheço que tem um montão de gente por aí que tem muito mais currículo do que eu, mas que não usa isso a seu favor, né? Volto a falar pra vocês, gente, é muito importante a gente ter conhecimento, aprender sim, mas pegar esse conhecimento e colocar em prática, porque senão o conhecimento guardado na caixinha e colado na parede é só papel pra traça, entendeu? Então, a gente tem que pensar isso. Falta 1 minuto, foi maravilhoso conversar com vocês. Peço mil desculpas novamente por ter me atrasado. Prometo que na próxima live não estou de unha vermelha e nem de aliança, mesmo estando no conforto médico, tá bom? Espero ter agradado vocês ou não. Comente pro pessoal. A gente tem que se apaixonar, gente. Você não sabe o que é entrar num hospital e sair no outro dia, entendeu? Amanhã nós estaremos normalmente no mesmo horário, certinho, 8 horas. Espero que eu tenha movimentado um pouco de vocês, que vocês vão dominar o mundo, Vanessa, eu e você, bora lá. Aproveitar. Espero que eu possa influenciar de forma positiva vocês, né? Eu espero que vocês reconheçam e se valorizem. E o mais importante, que amanhã vocês acordem muito, 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 muito orgulhosos de fazerem parte do protocolo de assistência ao paciente e lembrar que é muito, muito importante o papel de vocês lá dentro, tá bom? Fica com Deus, beijo, deixa comentário lá depois. Isso, e dá coraçãozinho.